Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 06, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Teoria e Prática da Doutrinação. Nós temos que entender que essa teoria e essa prática da doutrinação não resume apenas dentro da casa espírita. Não devemos nos preocupar com a teoria apenas para nos mover dentro da casa espírita. Não devemos nos preocupar apenas com a teoria, ou melhor, com a prática, na doutrinação, na prática da doutrinação dentro da casa espírita. Quem vai por esse lado encontra-se na contramão dos desígnios de Deus. Nós temos que entender que em todos os departamentos aqui na Terra, todos nós temos que angariar teorias. Porque é óbvio, tudo requer conhecimento. Tudo requer conhecimento. Como também não só requer conhecimento, como a prática no dia a dia, na doutrinação. Mas quando fala-se em doutrinação, vem à nossa mente que nós devemos nos instruir para doutrinar espíritos. Não é bem assim também. Nós devemos nos doutrinar, nós devemos nos evangelizar para que, como já dissemos nos outros vídeos, para que possamos auxiliar aqui na Terra as almas que se encontram no corpo físico. Nós temos que nos preocupar com os encarnados e não com os desencarnados no princípio da teoria. Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que buscar a autoevangelização para que possamos primeiro aprender a lidar, com todos nós primeiro. Então eu devo buscar conhecimento para primeiro para mim aprender a lidar comigo. E é óbvio, esse conhecimento que é amealho, eu vou aprender através da teoria e da prática a lidar com as pessoas que estão à minha volta. E assim sucessivamente. Então, é a autodoutrinação. Eu preciso me doutrinar. Como? Depois de autoevangelizado, depois de com conhecimento, é óbvio que eu passo através das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha moral, do meu caráter. Isso tudo serve para doutrinar aqueles que encontram-se à minha volta. O exemplo é o que importa. E é óbvio que
tratando-se, no geral, tanto as almas quanto os espíritos, né, os seres desencarnados, todos nós saímos beneficiados no final de toda a matéria. Então, Hermínio Correia Miranda, aqui ele nos orienta. Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem antes petrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. Equilíbrio emocional e orgânico. Quantos indivíduos que, por falta de conhecimento dos desígnios das leis de Deus, amealhadas nas 5 obras básicas e nas obras da literatura espírita, as mais confiáveis, quantos indivíduos que, por falta desse conhecimento, ele se atrela, ele se vincula a espíritos sofredores, espíritos vampiros, espíritos das trevas, obsessores terríveis, que o hipnotiza, sugando todas as tuas energias, levando-o a um transtorno emocional. Nós precisamos entender que muitos transtornos emocional, psicológico, muitas angústias, muitas ansiedades, muitas depressão, está relacionado a vínculos com entidades, vamos usar esse termo, entidades enfermas, vínculos. A pessoa às vezes pensa que indo a determinadas casas espíritas, ele pensa que indo a determinadas casas espíritas, ele esteja solucionando o seu problema. Mas por aquela casa espírita ser uma casa espírita dirigida por espíritos das trevas, por espíritos sofredores, por mentores, charlatões, mistificadores, então ele pensa que indo àquela casa, ele estará recebendo, como se diz o ditado, a cura, e se livrando dos males que ele sente. Mal sabendo ele que ele, indo até aquela casa, por aquela casa ser dirigida por todos esses espíritos charlatões e mistificadores, ali ele, mais sugado ainda, ele passa a ser, ao ponto de desestruturar mais ainda o teu sistema neurológico, eclodindo cada vez mais determinadas síndromes, pânicos, piorando a situação. Porque em vez dele receber, ele passa a ser sugado mais ainda, igual uma laranja que é apanhada, chupada, é jogada ali no canto, só o bagaço.
Então, o conhecimento é a separação do joio do trigo. Às vezes aqui nós comentamos assim, muitas pessoas com todo o direito, têm elas o direito de pensar o que elas quiserem, mas é inadmissível a pessoa sem conhecimento nenhum da literatura espírita, principalmente das 5 obras básicas, trabalhar numa casa espírita, trabalhar as tuas faculdades mediúnicas, ou até mesmo dirigir uma casa espírita, ou fundar uma instituição espírita. Isso é um perigo. E nós temos que entender também que existem muitas doenças que são provenientes da presença dos obsessores, daqueles espíritos sofredores, vampiros, espíritos das trevas e tudo mais. Pois o Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente no final dele, há lá uma parte que mais ou menos assim trata que pelo fato da permanência prolongada da presença do obsessor, do espírito sofredor à pessoa encarnada, é natural que, pelo fato da presença daquele sofredor ao encarnado, a tendência é que o seu corpo físico passa a sofrer algumas lesões nos órgãos físicos. Então, de repente a pessoa aparece com um problema nos rins, no ciático, na coluna, nos pulmões, né? no pâncreas, no fígado, no coração, mal sabendo aquela pessoa que essa evolução, esse transtorno orgânico em determinadas partes do corpo físico tem a ver com a presença prolongada de espíritos sofredores que ela se vinculou em determinadas casas espíritas, que podemos dizer que não são lá casas espíritas sérias. Então, vejamos a importância de buscarmos uma casa espírita séria. Nós vamos desencarnar batendo nessa tecla. Se você nos acompanha desde o princípio, você acho que já percebeu que nós não mudamos a nossa forma de ser e de pensar. Nós não mudamos. Porque ao mudar é o mesmo que abjurar o Cristo. É o mesmo que abjurar as leis de Deus. Então, quando aqui nós assim levamos ao conhecimento das pessoas a importância de uma casa espírita séria, nós não estamos com isso falando mal de outras casas, mas sim procurando amparar e proteger a pessoa que, de certa forma, conhecimento nenhum não tem e em busca de uma ajuda se encontra. Ah, Luiz, mas é muito difícil saber se a casa espírita é séria ou se não é séria. Ora, pois a doutrina dos espíritos, ela nos ensina como descobrir se uma casa espírita é séria ou não. Uma árvore boa, ela não pode dar maus frutos. Como uma árvore
má não pode dar bons frutos. Nós temos dito isso aqui. É necessário que a pessoa use o bom senso e, ao chegar em determinadas casas espíritas ou em determinados lugares, raciocine com bom senso. Pois já dissemos que um pé de laranja não dá jaca, não dá melancia. Agora, se a pessoa não raciocina e assim mesmo ela permite ali, né, ser tratada do jeito que ela é tratada, aí já é um problema dela, porque ela não está preocupada em momento algum com a resignação, com a aceitação, com a humildade. Ela está ali apenas no estado de comodismo e também procurando uma barganha com a providência divina. Então, a prática mediúnica não deve ser improvisada. Olha só o que Hermínio Corrêa Miranda está dizendo aqui. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Olha que pesado isso aqui. Isso aqui é pesado demais. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Então, quantos milhões de pessoas que chega a certas casas espíritas e que já no primeiro dia ou na primeira semana ela já é colocada à mesa de reunião mediúnica de desobsessão para trabalhar a sua mediunidade, trabalhar os teus dons mediúnicos. E nós já esclarecemos esses fatores no livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, né? Desculpe. Então isso é um crime. É um crime pegar a pessoa e colocá-la já na primeira semana, no primeiro dia, para trabalhar os dons, as faculdades mediúnicas dela. Isso é um crime. A pessoa tem que ser orientada no trabalho de atendimento fraterno, a pessoa tem que frequentar os cursos na casa espírita, a pessoa tem que estudar primeiro essa ciência, essa filosofia, essa religião, receber passe, água fluidificada, né? Enquanto a pessoa está sendo atendida através do passe, através da palestra, através da água fluidificada, os espíritos que a acompanham estão sendo assistidos também ali naquela instituição pelos benfeitores espirituais da casa. Mais casas espíritas que agem dessa forma, porque eu conheço muitas, em mais de 40 anos na doutrina dos espíritos, eu tenho que conhecer um pouquinho de casas espíritas, né? Principalmente como agem, como se comportam. Então, muitas agem dessa forma. Então, muitas, as pessoas chegam, não tem atendimento fraterno, já pegam a pessoa, já vai... Ainda mais se a pessoa for da alta sociedade, né? Se a pessoa tem lá um certo sobrenome, né, que destaca na sociedade. Então, se essa pessoa financeiramente é uma pessoa, né, que se destaca da sociedade, então tem muitas casas espíritas que dá preferência a essas pessoas. E isso é um anticristo. Isso é misticismo.
Isso não é espiritismo. Pois olha só, a prática mediúnica não deve ser improvisada. A prática mediúnica não deve ser improvisada. Você chega pela primeira vez à casa espírita e você já é colocada ali à mesa de trabalhos mediúnicos de desobsessão. Isso é inadmissível. Sem conhecimento, sem nada. Em espiritismo não se improvisa nada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Esse procedimento, ele não perdoa despreparo, né, e ignorância. Esse é um vacilo muito grande de muitas pessoas. O mundo espiritual é povoado de seres que foram homens e mulheres como nós mesmos. Então nós temos que ter em nossa mente que a erraticidade ela é povoada por seres que estiveram aqui no corpo físico e que, conforme foram aqui no corpo físico, continuam na pátria espiritual. Se foram ignorantes, de certa forma, continuam ignorantes. Se foram traficantes, continuam traficantes. Se foram cegos, mudos, surdos da matéria, continuam cegos, mudos e surdos na parte espiritual. Se foram cegos e mudos do intelecto e da teoria e da prática, do amor, da caridade, continuam cegos do mesmo jeito na parte espiritual. Encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Aí chega a pessoa à casa espírita e, sem conhecimento nenhum, ele é colocado à mesa para trabalhar. A faculdade mediúnica dele, os dons mediúnicos dele. Pelo nosso mundo, se encarnados, podemos inferir o outro ao lado de lá. Ali, como aqui, encontramos espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados, mas, igualmente, a massa imensa daqueles que se acham da média para baixo, até os extremos mais dolorosos do aviltamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do rancor, da vingança. Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual. Olha só. Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual. O que equivale a dizer que espírito nenhum entra no médium. Espírito nenhum entra na pessoa. Todos os espíritos se comunicam com os médiuns e com as pessoas fora das casas espíritas através do campo vibracional do médium, através de sintonias. Semelhante atrai semelhante. Se nós optamos pelos espíritos menos esclarecidos, nós nos sintonizamos a eles. Se nós optamos pelos espíritos bem esclarecidos, nós nos sintonizamos a eles. É sintonia. Espírito nenhum entra no médium, na pessoa. O espírito, sim, ele adentra a tua sintonia, adentra a sintonia, o campo vibracional do médium. Então vamos pensar assim, que o teu campo vibracional, ele possui 5 metros de diâmetro. Então tudo que adentra esses 5 metros de diâmetro, você, de acordo com a tua sensibilidade, né, de acordo com a tua habilidade mediúnica, a tua educação mediúnica, você capta, né? Como, por exemplo,
o campo, vamos pensar por esse lado, assim, ó, explicando da seguinte forma. Como, por exemplo, você andando descalço num determinado local, de repente você percebe que uma formiguinha picou o seu pé. Imediatamente você sente a dor. É interessante. A abelha que nos pica, nós sentimos a dor no local que ela nos pica ou no cérebro? Esse que é o X da questão. É lógico que é no cérebro, porque se não existisse o cérebro, se não existisse a mente, não sentiríamos aquela picada lá no braço. Nós sentir é uma coisa. Sentir. Algo aconteceu lá no pé. A formiga picou. Então, o corpo é o campo vibracional, podemos dizer assim, do perispírito. O corpo e o perispírito é o campo vibracional do espírito. Então, tudo que nos acontece, obviamente, dentro desses campos, o espírito sente através dessa sintonia. Vamos para o próximo vídeo.